Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro. É meio que um feriado aqui em Belém, então eu tô de folga. E talvez eu esteja começando a apresentar alguns sintomas de resfriado, mas eu só vou ter certeza daqui pra mais tarde ou provavelmente amanhã. Mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Semana passada eu já comecei a minha TBR de Halloween outubro. E eu vou confessar pra vocês que foi um livro bem complicado de terminar. Foi um livro que eu fiquei até um pouco de ressaca literária depois que eu finalizei ele. E aí eu fiquei praticamente 5 dias, sem ler nenhum livro. Eu só queria saber de descansar e fazer outras coisas. Mas como hoje é início de semana e toda semana eu tô tentando ler algo novo, eu acabei juntando duas coisas que eu gostava de fazer muito em 2022, que é ler 100 páginas por dia. Esse é um desafio que eu já vi aqui no Booktube, em vários canais que eu acompanho, e eu pensei, por que não voltar a fazer isso, né? Por que não participar desse desafio? Ler 100 páginas por dia era algo que eu fazia muito lá em 2022, só que em 2023 e 2024 agora eu acabei perdendo um pouco esse hábito, até por conta de trabalho e como eu tenho o hábito de ler à noite, então às vezes eu chego em casa e eu só quero mesmo descansar, ler um pouquinho e dormir, sabe? Então eu pensei, como hoje é feriado e eu tô querendo começar uma nova leitura, por que não começar essa nova leitura já fazendo esse desafio? E aí eu pensei, né, por que não gravar esse desafio e colocar aqui no canal pra compartilhar as minhas opiniões e como foi, né, a experiência de ler 100 páginas por dia. Vocês sabem, eu já falei aqui, já falei lá no Instagram, eu gosto muito mais de ler à noite, eu acho que eu consigo me concentrar muito mais na leitura. Claro que às vezes eu consigo ler durante o dia, mas são raros esses momentos. Mas como hoje é feriado, eu resolvi começar a leitura agora de tarde. Então eu vou aproveitar que a cidade tá bem calma, tá silêncio, para começar a leitura. O livro que eu escolhi ler nessa semana foi O Massacre da Família Hope. Esse aqui é um livro que tá na minha TBR de outono / Halloween. Eu também já vi muitas pessoas que eu acompanho, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, falando super bem desse livro. Então, expectativas foram criadas. Eu gosto muito de livros de suspense e a sinopse desse livro aqui já me prendeu. Basicamente, a gente vai ter uma protagonista que é cuidadora de idosos e ela é escalada para trabalhar com a Lenora, que é uma idosa que é suspeita de um assassinato quando ela tinha 17 anos. Então a gente vai acompanhar a relação das duas, da Kitty com a Lenora, até o ponto que a Lenora resolve contar pra Kitty tudo o que aconteceu naquela fatídica noite. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não espero que ele reinvente a roda ou que ele traga conceitos novos para histórias de suspense. Eu só espero que seja uma leitura gostosa, uma leitura fluida e uma leitura que eu não sinta que tá sugando a minha alma, porque foi basicamente assim que eu senti quando eu tava lendo Amigo Imaginário semana passada. Mas enfim, eu nem vou falar muito sobre ele, vou deixar pra falar sobre esse livro no vídeo de leituras e filmes que eu consumi no mês de setembro e outubro, que vai sair daqui a alguns dias, né? Afinal de contas, já estamos quase na metade do mês de outubro. E essa semana também eu vou começar uma leitura que não vai estar incluída nesse desafio, mas eu quero compartilhar com vocês, que é Minhas Plantas, da Carol Costa, que é um livro sobre jardinagem para todos, até quem mata cactos. E esse livro aqui não tem nada a ver com esse desafio, até porque ele tá mais ligado com algo que eu já vinha pensando há algum tempo e que foi meio que engatilhado, vamos dizer assim, por 2 vídeos que eu vi no TikTok, que me fizeram pensar ainda mais sobre um assunto que já tava martelando na minha cabeça, que é como a gente, quando começa a ficar adulta, a gente vai perdendo nossos hobbies que tínhamos quando éramos crianças ou adolescentes, ou então a gente acaba não tendo nenhum hobby. É muito comum a gente encontrar adultos que acabam não tendo hobbies, e eu comecei a perceber que eu fui abandonando alguns dos hobbies que eu tinha quando eu era adolescente, principalmente quando eu era adolescente. E um dos vídeos falava sobre isso, né, sobre como a gente vai crescendo e vai deixando de lado os nossos hobbies, e o outro era sobre como a pessoa, ela tinha um hobby de escrever e ela amava fazer isso até que ela se formou, acho que em jornalismo, se eu não me engano, e a escrita acabou virando a profissão dela, e ela acabou perdendo um pouco daquela paixão, sabe, daquela paixão que a gente tem com hobbies, sabe? Que é uma coisa assim muito única. E eu me identifiquei muito com isso porque eu já falei pra vocês, eu sou arquiteta, então eu sempre gostei muito de desenhar. Só que quando eu entrei pra faculdade, eu acabei focando muito mais no desenho profissional, sabe? Então o desenho passou a ser uma forma de trabalho
trabalho pra mim e não mais um hobby, né? Na verdade, não apenas um hobby. E depois que eu vi esse vídeo, eu percebi que fazia muito tempo que eu não desenhava pelo puro e simples prazer de desenhar, sabe? E eu fiquei muito pensativa sobre isso, de verdade, porque eu gosto de desenhar, eu gosto também da minha profissão, eu gosto de desenhar e pensar nas soluções arquitetônicas de determinados projetos, mas eu também gosto muito, e eu gostava muito de desenhar pelo simples prazer de desenhar, sabe? Então, depois que eu vi esses 2 vídeos, eu fiquei pensando que realmente eu não quero envelhecer e não ter hobbies ou ter apenas um tipo de hobby, sabe? E foi aí que eu decidi 2 coisas. A primeira é que eu voltaria a desenhar e a segunda é que eu teria um novo hobby. E é aí que entra esse livro aqui. Eu sempre gostei muito de planta, eu gosto de casa que tem plantas, eu gosto de colocar plantas nos meus projetos arquitetônicos, só que eu percebi que eu não sabia muito sobre elas. A minha casa tem muita planta, só que não sou eu que cuido, raramente isso acontece, então eu decidi unir o útil ao agradável e começar a estudar mais sobre elas, a compreender como é que a gente pode cuidar para que aquelas plantas possam crescer, florescer, sabe? Então eu realmente vi aqui nesse livro uma oportunidade de começar um novo hobby e compartilhar com vocês isso. Eu acho que tem muita gente que me segue que tem quase 30 anos ou mais de 30 anos que provavelmente vai se identificar com o que eu tô falando, com essa falta de hobbies que a vida adulta acaba trazendo pra gente. Então fica aqui a mensagem da semana, que é vá procurar um hobby pra fazer, porque eu acho que isso faz bem pra mente. Eu acho que a gente é de uma geração, principalmente eu sou de uma geração que é uma geração muito criativa, mas a gente acaba caindo naquele limbo da vida adulta, de que a gente só tem que trabalhar e que a gente tem que ser extremamente produtivo o tempo todo, porque se a gente não for produtivo, a gente tá desperdiçando a nossa vida. E eu não gosto muito desse pensamento. Eu gosto da ideia de que a gente tem sim que ser produtivo, mas a gente tem também que ter um pouco de dias mais tranquilos, onde a gente não precisa se preocupar com nada e nem pensar em muitas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente acaba pensando demais em todas as coisas que a gente tem que fazer, aí a gente pode abrir uma porta de algo que não é tão legal assim. Então, basicamente, o início desse vlog é isso. Vamos ler 100 páginas por dia de O Massacre da Família Hope. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu estudo sobre plantas, né? O que eu vou achar desse livro aqui, que é bem completo. Como eu disse pra vocês, esse aqui não vai entrar no desafio de leitura de 100 páginas por dia. Vai ser mesmo mais um estudo que eu vou fazer ao longo dessa semana. E eu compartilho com vocês o que eu achei. E é isso. Você já sabe como funciona o vlog da semana, né? Vou compartilhando um pouco do meu dia a dia com vocês e também o que eu tô achando da leitura. Gente, eu já li as 100 páginas do dia e, sério, eu tô assim, embasbacada com esse livro. A escrita do autor é muito boa, muito fluida. A Kitty é uma personagem extremamente ácida nos pensamentos dela. Ela é aquele tipo de pessoa que tá pensando uma coisa, mas fala outra. A gente fica até confuso em relação ao caráter dela, sabe? Ela explica por que ela foi suspensa do trabalho. Só que, do jeito que ela fala, parece até mentira. Parece que ela tá, assim, ludibriando a pessoa que tá entrevistando ela e a gente também que tá lendo. Então fica todo tempo aquela sensação de que a gente não pode confiar 100% nessa personagem, porque ela tá escondendo alguma coisa. Então até agora eu tô gostando bastante. O livro, ele parece ser bem curto, sabe? Eu tô com essa sensação. Os capítulos, eles são bem curtos, na verdade. E eu tenho a impressão de que eu vou terminar ele bem cedo. Eu falei no início desse vlog, eu acho, se eu não falei, eu vou falar agora. Eu acho que eu tô começando a gripar. Eu vou até fazer um chá agora pra eu tomar. Já são quase 3 da tarde. Então eu vou tomar um chazinho pra ver se eu melhoro e se eu não pioro dessa... Acho que não vou dizer que é gripe, mas acho que é um resfriado que tá querendo chegar em mim, e eu não quero que chegue em mim, porque eu detesto ficar resfriada, porque sempre me dá uma crise de tosse muito chata e insuportável. Mas enfim,
Primeiro dia de desafio de leitura de 100 páginas completados e vencidos com sucesso. Eu achei que ia ser bem mais difícil do que foi, confesso pra vocês, até porque eu tava num limbo de ressaca literária muito chato por conta de Amigo Imaginário, mas foi bem melhor do que eu imaginava. Tô achando a leitura bem envolvente e tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos de O Massacre da Família Hope. Ai, gente, a minha voz deve estar horrível, né? Mas hoje é quarta-feira, dia 16, eu tô saindo de casa pra resolver umas coisas. E eu terminei a leitura de O Massacre da Família Hope e... gente, sério, que livro! Eu vou voltar pra casa daqui a pouco e eu gravo direito explicando o que eu achei da história. Só sei que eu tô, assim, passada, chocada. Me desculpem se a minha voz estiver mais baixa, mas é porque eu tô mesmo resfriada. Inclusive, eu acho que a minha voz tá até meio fanha. E isso impactou diretamente no meu ritmo de leitura. Eu consegui ler as 100 primeiras páginas do livro na segunda-feira. E terça-feira, que era o dia que eu pensava que eu iria terminar a leitura, foi o dia que eu tava mais indisposta por conta desse resfriado. Então eu li no máximo 5 capítulos, se eu não me engano, e finalizei a leitura desse livro hoje, na quarta-feira. De todo modo, O Massacre da Família Hope foi uma leitura assim muito boa, muito fluida. Ele é aquele tipo de livro que a gente não sabe o que vai acontecer e fica apreensivo conforme vai lendo. As reviravoltas são constantes, a todo tempo a gente fica questionando se a Kitty, que é a protagonista, se bem que eu nem sei se eu posso dizer que ela é a protagonista dessa história, né? Porque o livro tem tantos personagens marcantes que a gente a todo tempo fica se questionando sobre, na verdade, de quem é aquela história ali que a gente tá lendo, sabe? Mas a Kitty, ela é aquele tipo de personagem que eu adoro em livro de suspense, que ela fica tão imersa naquele mistério, ela fica tão envolvida em querer saber o que é que aconteceu ali na história daquela família, que a gente começa a duvidar da sanidade mental dela. O livro em si é muito bom, eu achei a reviravolta final, assim, excelente. Era uma coisa, assim, que eu não esperava que fosse acontecer, de verdade, apesar de já ter sido pincelado ao longo da história, mas ainda assim eu achei muito legal, eu gostei de como o livro terminou. Eu só fiquei um pouco desgostosa com uma questão do livro, mas é uma coisa assim tão ínfima que eu acho que dá pra relevar, não é algo que estraga a experiência da leitura e nem que deixa o livro com aquela sensação de que poderia ser melhor. Mas é uma coisa assim que, pensando na história e pensando na importância daquele detalhe, eu acho que seria legal se ele estivesse lá no final do livro também. Mas de tudo isso, pra mim, Massacre da Família Hope foi uma leitura 4,5. Eu só não vou dar 5 porque eu realmente me deixei influenciar pelo meu resfriado e acabei quebrando a leitura na metade. Então essa interrupção ali no meio fez o ritmo da leitura cair um pouquinho pra mim, e aí pra eu voltar hoje na quarta-feira demorou um pouco pra engatar, e acho que lá pro capítulo 28, mais ou menos 30, se eu não me engano, foi que a história começou a me ganhar de novo. Mas ainda assim é uma leitura que eu recomendo muito pra quem gosta de suspense. É uma escrita, como eu disse, muito fluida, eu gostei bastante, é o primeiro livro do autor que eu leio, então acho que vale a pena. Se vocês ainda não leram O Massacre da Família Hope, recomendo que leiam, porque foi uma leitura assim daquelas dignas de tirar o fôlego e que eu gostaria muito que virasse série ou filme, mas acho que um filme seria bem legal. E, gente, não tem nada melhor do que histórias de famílias que se passam, assim, num casarão, sabe? Que a gente vê que tem toda uma história ali por trás. Nossa, gente, achei isso, ó, creme de la creme. E aí, como a semana ainda não terminou, né, e esse desafio vai até sexta-feira, eu resolvi pegar mais alguns livros de terror pra ler, e eu escolhi 2 que já estavam aqui no meu Kindle, que é Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister, eu acho que é assim que se fala, Gillian McAllister. E o outro é um livro nacional, O Trem Noturno, do Juliano Furlaneto. Na verdade é um conto, ele é bem curtinho,
tanto que o total aqui dá 22 páginas, ou seja, dá pra começar a leitura dele hoje ou amanhã e começar o Lugar Errado, Hora Errada também antes da semana terminar, né? Eu acho que de modo geral o saldo tá sendo positivo, porque eu tô bem focada na leitura e quase não tô usando tanto as redes sociais, que eu acho que isso era uma coisa também que eu tava querendo. Eu acho que eu vou organizar algumas coisas aqui em casa e depois eu acho que eu vou assistir A Substância, que é um filme que todo mundo vem falando super bem, tá inclusive no meu vídeo de recomendação de filmes de terror pra assistir agora no mês de outubro, e eu acho que eu vou assistir esse filme hoje, hein? Acho que vem aí. Nossa, eu tô com uma cara de doente, ó. Oi gente, hoje é quinta-feira. Se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo, é porque o meu vizinho tá ouvindo música desde cedo. Como eu falei pra vocês ontem, eu terminei o Massacre da Família Hope e comecei um novo conto chamado O Trem Noturno. Ele tem mais ou menos umas 20 páginas, é um conto ok, não achei nada demais, pra ser sincera com vocês. Eu acho que talvez o autor poderia ter colocado umas páginas a mais pra desenvolver melhor os personagens. Então eu acabei lendo sem sentir o impacto que eu acho que o autor gostaria de causar, sabe? E eu fiquei com a sensação de que eu já tinha visto essa história, sabe? Com aquela sensação de, caramba, acho que eu já li esse conto aqui, mas eu não tenho certeza. E aí, como ontem eu peguei esse conto de 20 páginas pra completar as 100 páginas de hoje, eu poderia começar a ler Lugar Errado, Hora Errada, mas eu acabei me deparando com esse outro conto aqui, que inclusive é um conto de Natal, não tem nada a ver com Halloween, mas eu achei legal as sinopses, que é Luzes de Emergência. E aí, quando eu fui ler as sinopses já, eu achei legal as resenhas. E quando eu fui ler as resenhas, eu achei legal o que o pessoal tava falando, então eu falei, vou ler. Ele tem 75 páginas, mais ou menos. Então, daí quase 100 páginas, né? Então eu vou ler esse conto e vou começar Lugar Errado, Hora Errada. E provavelmente eu não vou conseguir terminar de ler Lugar Errado, Hora Errada, porque ele tem 300 e poucas páginas e eu quero terminar esse vídeo na sexta-feira pra poder editar e liberar no canal no sábado. Então, basicamente é isso. Comecei já quinta-feira, já tomei café, fiz meu skincare. Nossa, eu tô enrolando hoje pra falar. Daqui a pouco vou fazer almoço, mas antes disso eu vou começar a ler esse conto, que ele é bem rapidinho, então dá pra ler antes de fazer o almoço. Então, gente, finalizei a leitura de Luzes de Emergência da Júlia Pedrosa, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E eu gostei bastante desse conto, eu gostei bem mais desse aqui do que O Trem Noturno. Ele já é um pouquinho maior, né, foram 75 páginas mais ou menos. E a escrita da Júlia eu achei bem envolvente, bem fluida também. Ela conseguiu deixar a história extremamente envolvente. E apesar de ser uma história que se passa no Natal, é uma história de terror, tá? Vale lembrar. Então até agora eu acho que essa semana foi uma semana dedicada a livros de terror, basicamente. Como a leitura foi bem curtinha, eu acho que eu gastei mais de 1 hora mais ou menos pra ler esse livro, eu tô pensando em começar mesmo a leitura de Lugar Errado, Hora Errada, porque eu queria pelo menos terminar essa semana lendo alguma coisa. Eu sei que muito provavelmente talvez eu não consiga finalizar a leitura deste querido livro aqui nessa semana, mas eu vou começar a leitura dele provavelmente pela parte da tarde. Eu vou fazer o almoço, né, preparar algumas coisas, arrumar outras coisas aqui em casa que eu tava esquecendo de arrumar, então provavelmente à tarde já começo a leitura de Lugar Errado, Hora Errada. E
acho que, de modo geral, esse desafio tá sendo bem proveitoso pra mim. Eu tô conseguindo ler as 100 páginas como eu imaginava, e eu acho que eu tô lendo até mais de que 100 páginas, né? Se a gente for fazer a conta das 20 páginas de ontem, a mais que eu li, mais as 70 e pouquinho do livro da Julie, dá aí quase umas 90 páginas, né? Então talvez eu teria que ler só 10 hoje, não sei, né? Mas eu acho que eu vou ler mais do que 10 páginas até pra ver se eu consigo terminar a leitura desse livro amanhã. E amanhã, como vai ser um dia mais corrido pra mim, eu vou passar mais tempo na rua, eu vou fazer a leitura pelo celular mesmo e vou tentar registrar pra vocês o que der, mas eu volto mais tarde pra dar um feedback pra vocês do início da leitura de Lugar Errado, Hora Errada. E, eu também queria fazer um comentário aqui, que ontem eu assisti finalmente A Substância. E, gente, que filme maluco, que filme maluco. Ele tá ali entre meu top 3 filmes de terror do ano. Eu gostei muito, eu gostei mais do que eu estava esperando. Só que eu confesso pra vocês que eu achei que talvez o final se passou um pouco. Interpretei de uma forma que eu não sei se a maioria das pessoas interpretou assim. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu esse filme, mas vale muito a pena se vocês gostam de filmes de terror, filmes que fazem crítica à sociedade. Esse filme faz muita crítica à sociedade, à indústria de Hollywood, eu achei isso muito legal. Eu dei nota 7,5 pra Substância. Eu só tirei meia estrelinha ali por conta do final mesmo, que eu tava esperando uma outra coisa. De qualquer forma, é um filme que valeu a pena ter assistido. Eu entendi todo o hype em torno dele, eu entendi por que as pessoas que assistiram gostaram, e eu entendi por que algumas pessoas que eu conheço gostaram também, porque é um filme muito específico. Ele é um filme específico pra pessoas que gostam de um terror específico, sabe? Mas enfim, eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer, e quando eu começar a leitura de Lugar Errado, Hora Errada, eu volto pra dar o feedback pra vocês do que eu achei dos 10% talvez iniciais do livro, e se eu me animar eu continuo a leitura e já contabilizo, vamos dizer assim, 100 páginas de sábado, que eu geralmente não leio sábado, né? Páginas de sábado e 100 páginas de domingo, talvez, não sei. Bora lá que eu vou tentar pelo menos terminar esse livro até amanhã. Se eu contar pra vocês que eu tava meia hora falando aqui achando que a câmera tava ligada, vocês acreditam? Ontem eu disse pra vocês que eu ia ler Lugar Errado, Hora Errada, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu acabei mudando a escolha da leitura assim de última hora, porque o Esquilo acabou liberando um cupom que dava acesso a 3 livros de suspense, e um deles era um que eu já queria ler há muito tempo. Então eu coloquei essa na balança e eu acabei optando pela leitura que estava disponível no Esquilo, que é A Última Casa da Rua Needless. Eu parei em 41% do livro, eu li 152 páginas da história e eu fiquei muito surpresa com o quão fluida e o quão imersa eu me encontrei com esse livro aqui. Eu acho que das leituras que eu fiz durante essa semana, esse livro aqui foi o que eu fiquei mais envolvida, apesar de ter gostado muito de O Massacre da Família Hope, mas esse aqui, até então, eu tô muito imersa, porque eu não sei muito bem em quem acreditar nessa história, sabe? Tudo muito nebuloso. Nele a gente vai acompanhar 3 personagens, a Didi, o Ted e a Olivia, sendo que a Olivia é uma gatinha. O Ted, ele é um cara de 30 e poucos anos, extremamente isolado, ele não tem amigos, ele vive com a gatinha e com a sua filha Lauren, só que a gente vê ali que as coisas não são muito normais naquela casa onde eles moram. E a Didi é uma jovem que tá procurando a irmã mais nova que foi sequestrada e desapareceu em um lago perto da casa do Ted. E ela coloca na cabeça dela que foi o Ted quem fez isso e vai atrás dele para descobrir o que aconteceu com a irmã dela. Então, até esse ponto da história, a Didi já conhece o Ted, ela vai morar na casa ao lado da dele e ela tenta ali se aproximar de alguma forma para tentar descobrir se foi realmente ele, porque ela acredita firmemente que foi ele quem sequestrou a sua irmã, a Laura, e o Ted tá tentando ali criar a filha dele. Só que, gente, eu não sei, eu estou começando a desconfiar que
certas coisas não são o que realmente parecem. Então eu não sei o que vai acontecer e eu tô muito ansiosa pra terminar esse livro. Eu acho que eu tô mais ansiosa pra terminar esse livro do que eu tava pra terminar o Massacre da Família Hope. E eu vou ter que sair daqui a pouco e provavelmente eu só vou voltar pra casa no final da tarde. Então eu não vou conseguir ler e dar o feedback pra vocês. Então é por isso que eu vou finalizando esse vlog por aqui. Mas se vocês quiserem saber o que eu achei da última casa da Rua Needless, eu sugiro que vocês me sigam no Instagram, mas eu também vou colocar uma notinha na hora que eu for editar esse vídeo falando um pouquinho sobre o que eu achei. Ler 100 páginas por dia foi um desafio bem interessante de fazer nessa semana. Só que é um desafio que eu sei que a gente tem que ter um tempo de sobra pra fazer, porque às vezes eu percebi, pelo menos no meu ritmo de leitura, que eu demorava um pouco mais. Claro que no início de alguns livros, principalmente no início de O Massacre da Família Hope, eu acabei lendo bem rápido porque eu tava muito investida na história, mas com o passar dos dias eu fui percebendo que eu tava lendo um pouquinho mais devagar e eu tava um pouquinho cansada em alguns momentos. Não sei se é um desafio que eu vou manter na minha rotina de leitura, porque eu não gosto da sensação de que eu tenho que ler 100 páginas, então eu vou deixar muito em aberto. Se eu ler 100 páginas por dia, ótimo. Se eu não ler, tá tudo bem também, porque a vida é sobre isso, sobre não ter tempo pra ler 100 páginas às vezes você tem, às vezes não. E eu também queria deixar registrado que se vocês não leem 100 páginas por dia, tá tudo bem também, gente. Eu não gosto muito da sensação que às vezes a gente fica de que nós somos obrigados a fazer tais coisas para sermos considerados leitores. Tá tudo bem, gente. O importante é ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Desculpem os barulhos extras nesse vlog. Se é a primeira vez de vocês aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!